porque na minha versão diz não temas, mas nessa versão não tenha medo. Olha, você não vai ser envergonhado. Quantas vezes nós que estamos na nossa caminhada cristã e temos algum sonho ou algum pedido, alguma oração, e a gente fala assim, mas eu pedi, Deus não respondeu. Mas Deus está dizendo para você, não tenha medo, não temas, porque você, a sua fé, não será envergonhada. Você não tem que justificar a resposta de Deus, você não tem que entender, mas simplesmente você tem que se submeter a Ele e dizer, Senhor, que bom, a tua boa, perfeita e agradável vontade se realiza na minha vida. Então porque às vezes a gente se sente assim, com medo de orar por um doente. Nós vamos visitar um ente querido e chegamos ali, ver a pessoa doente, nós temos consciência de que Marcos 16 diz, esses sinais seguirão aos que crerem. E lá no final diz, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É evidente que eu já orei por muita gente, mas nem todas foram curadas. Ah, então, Carlos, eu não vou orar porque... E se eu orar e Deus não responder? Você não tem que justificar Deus, você não tem que ficar inseguro. A nossa responsabilidade é o quê? Fazer o que Ele mandou fazer. Então você tem que orar e pode ter certeza, muitos serão curados. Mas Jesus curou a todos, em algumas circunstâncias sim, mas em outras circunstâncias Ele diz assim, Ele não pôde realizar milagres naquela região por causa do quê? Da dificuldade, da incredulidade. Desde que você entenda isso, de que Deus Ele é soberano, então não temas. Não, você não vai ser frustrado. Deus está com você. E nós temos a responsabilidade de cumprir o propósito dEle, de vivermos o Evangelho de maneira simples e seguro. Então esse termo para nós é muito interessante. E quando nós estamos falando de sentimentos, de emoções, nós estamos falando sobre o quê? Como domingo passado eu compartilhei, sobre o nosso interior. A maior luta ocorre dentro de nós, na verdade na nossa mente, no nosso coração. E lá em Provérbios 4, 23 diz assim, acima de tudo, o que você deve preservar, o que você tem que guardar, o que você tem que fazer é interno. Não importa a frustração ou a situação que possa surgir na sua vida, guarda o teu coração. E aí na versão de King James diz assim, guarda o íntimo da razão. É um pouco diferente, mas pode permanecer com esse. Lá, sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte de vida. Aqui diz o seguinte, sobretudo guarda o íntimo da razão. Guardar o coração tem a ver com razão. E lá em Romanos 12 fala sobre o que? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então que você entenda de que a vida cristã, ela não é baseada em emoções só. Há momentos como hoje de manhã, no momento de louvor, eu não me contive, chorei. Tem dia que você chora, tem dia que você não sente nada. Mas nós temos que viver não pelo que sentimos, mas pelo que cremos. E quando a crença é um ato de fé, e fé é você acreditar naquilo que você não vê, é você enxergar o que você não é real, ou em outras palavras, é você enxergar o sobrenatural. É você enxergar além da circunstância. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, ou das coisas que se esperam. Esperar algo é você ter perspectiva ou visão de futuro. Então, amados, nós precisamos entender a vida cristã, e para que eu possa superar as crises e as lutas que eu passo, eu tenho que renovar a minha mente. Eu tenho que entender de que é uma decisão, é uma atitude, é uma reação consciente de você muitas vezes não entendendo a circunstância. Você não saber, por quê? Não tem porquê, mas você tem que tomar a decisão racional de dizer, o Senhor é o meu pastor
e nada me faltará. Só que a gente usa este versículo só dizendo assim, nada me faltará no sentido de bênção. Mas também o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que significa nada me faltará? Porque no mesmo salmo diz, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Então o meu pastor que diz que nada vai me faltar, ele está dizendo, se você passa pelo vale da sombra da morte, se você está no monte da transfiguração, se você está numa crise, se você está numa bonança, como está tudo dando certo, nada vai te faltar. Se você estiver conectado nele, o bom pastor vai te dar sabedoria. E quando você tiver a prosperidade, a coisa está indo tudo bem, Deus vai te dar sabedoria para que você não se orgulhe, para que você não se esqueça dele, mas você vai ter consciência que tudo é dele. E lá me vem a referência, mas o texto diz, se o Senhor te acrescenta algo, não coloque naquilo, no algo, na coisa, o seu coração. O nosso coração tem que estar em conexão com Deus. Então, meus amados, nós precisamos, entender que a vida cristã é uma escolha, é uma decisão. Porque se nós formos levados pelos sentimentos, os nossos sentimentos são oscilantes. Tem dia que você vai se considerar o Todo-Poderoso, tem dia que você vai se considerar quase que um verme. Por quê? Porque são emoções oscilantes, mas nós temos que ter entendimento. Guarda o coração. E como que eu guardo o meu coração? É realmente tomar consciência de que eu não vivo pelo que sinto, mas eu vivo pelo que creio. E o que eu creio é algo consciente, que está firmado na palavra de Deus, que está firmado nos ensinamentos de Jesus. Então aqui nós vemos que Deus está declarando no verso 4, o medo paralisa e cega a visão do futuro. Quando você é dominado pelo medo, medo do quê? De todas essas coisas. Eu tenho medo de mudar de emprego, eu tenho medo de casar, eu tenho medo. Qual o medo que você tem? E aqui está dizendo para você e para mim, não tenha medo, não temas. E o medo gera o quê? Paralisa a nossa vida. Você tem medo dominando o seu coração, então toma a decisão. O medo cega a nossa visão da vida cristã. O medo nos leva a fazer o quê? Na parábola do talento, aquele homem que recebeu um talento, ele por medo, ele enterrou. Por medo, ele falou, não, eu não vou fazer mais nada. E quantas vezes o medo tem roubado de você uma grande oportunidade? Quantas vezes o medo tem tirado de você a segurança, a sua base, porque você está inseguro e acreditou na circunstância? Deus não está dizendo que o medo não existe. Ele não está falando, olha, não, você aceitou Jesus, é um mar de rosa. Vai haver lutas, o medo existe. Mas ele não deve dominar o nosso coração. Porque quando eu guardo o meu coração, quando eu coloco Deus realmente como centro da minha vida, eu tenho que, mesmo no desespero, eu vou dizer, Senhor, a minha fé está em Ti. Mesmo não entendendo, como eu cito muito esta referência, domingo passado eu citei, Josafá, diante da circunstância desesperadora, ele disse, Senhor, não sabemos o que fazer. E quantas vezes você não diz isso? Quantas vezes fala, Senhor, agora eu não sei o que fazer. O que eu faço, Senhor? Vou, não vou? O que eu faço com esse sentimento, com esse pensamento? Então é nessa hora que Josafá diz, olha, não sabemos o que fazer, mas os meus olhos estão firmes em Ti. Filipenses 3, do 13 e 14 diz, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha vencido o medo, ou que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão diante de mim. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, não que eu já alcancei a perfeição, eu não alcancei, nós estamos no processo.
Esta vida, esta obra que Deus começou na minha e na sua vida, ela não está pronta. Filipenses 1,6, olha, tenha por certo, a obra está sendo realizada. Então ele está dizendo, olha, não que eu já alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu avanço adiante, prossigo para o alvo, e a fim de que ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, olha, Paulo está dizendo, eu prossigo, eu esqueço das coisas que para trás ficam. É interessante, como posso eu esquecer? O que a Bíblia está dizendo? Quero te fazer uma pergunta aqui. Quem já teve uma decepção, alguma tristeza do passado? E quem já perdoou alguém no passado? Você lembra da ofensa? Sim ou não? Então esquecer não é você ter uma amnésia, sumir. Quem sou eu? Não, é você ter a consciência do fato, é você estar lembrando da dor. Mas só que essa dor, esquecer, significa você não valorizar mais a dor. É você se colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu perdoo, eu peço perdão, eu me entrego. Realmente, quando você e eu temos que esquecer das coisas que para trás ficam. Eu me lembro de quase todas as pessoas que me feriram. E quando eu lembro da segunda parte, que eu já perdoei. Eu me lembro às vezes dos meus erros do passado, coisas que eu fiz que eu não devia ter feito. Mas eu me lembro também da segunda parte, o capítulo 2 dessa história, é que eu já me perdoei, eu já pedi perdão a Deus. Então o que é esquecer? Você não vai esquecer do fato, mas você vai entregar a sua dor, você vai entregar a sua angústia na presença dEle, você vai entregar, falar, Deus, está na tua mão, porque tem 3 coisas que nos limitam interiormente. Eu já tenho falado bastante sobre isso, vou repetir, é o meu pecado, o que eu fiz de errado. Segundo, o que fizeram contra mim. Terceiro, um fato inesperado, uma tragédia, uma situação que você não entendeu porque aconteceu. Então essas 3 coisas é que está dentro da nossa mente. O porquê que eu fiz isso? Quando você está ferido emocionalmente, você tem essas 3 situações. Pecado gera culpa. Culpa leva você a se esconder, a fugir de você. Você está se escondendo como Adão. Ele pecou, ele se escondeu. Ele tentou, até cobrir a sua nudez. Mas nada adiantou. Você comeu do fruto. Mas novamente, Adão não perdeu a chance. Foi a mulher que tu me deste. Então quando eu e você pecamos, nós vamos ter o quê? Buscar culpados. Mas nós temos só caminho. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Você confessou, Ele perdoa. Tem uma vírgula aí. Para nos purificar de toda a injustiça. Quando é que você sente mágoa? Quando você foi injustiçado. Quando alguém te feriu, te machucou, você sente, mas não é justo o que essa pessoa me fez. Mas a confissão, você se abrir para Deus, te leva Ele purifica-nos de toda a injustiça. Ele tira de nós. Então a culpa eu confesso a Deus e eu perdoo a mim mesmo. Se Deus que é Deus me perdoou, eu vou me perdoar. A segunda coisa é a questão da mágoa. É uma injustiça. Aonde está a cura para a mágoa? Está naquele que pode purificar-me. E como que eu venço a mágoa? Eu oro, reconheço a mágoa. A mágoa é pecado, viu? Já te falaram isso? Quando você está magoado, você está em pecado. Um pecado justificado no sentido daquilo que aconteceu. Você tem até razão, mas você também erra. Você foi perdoado por Deus. E nós aprendemos no Pai Nosso desde criança: perdoa-me, assim como eu tenho que perdoar.
enquanto você alimenta a mágoa e você está gravado dentro de você, aquilo que aconteceu no passado vai te bloquear, vai te impedir de ser bem-sucedido. Mas tem um terceiro, porque eu tenho falado também, fatos inesperados. São situações que fogem do controle. Alguém de repente bate em você no trânsito, uma morte de um ente querido, são coisas inesperadas. E se nós não resolvermos isso da maneira certa, de como que eu posso esquecer isso? Olha bem, eu não esqueço do fato, mas eu tomo a decisão de uma entrega, de falar: Senhor, eu realmente não entendo, eu estou até chateado contigo, eu estou até magoado contigo. Ó Senhor, por que aconteceu isso comigo? Mas você toma a decisão de falar: Senhor, este sentimento vai me corroer. Senhor, eu não entendo o que fazer, mas eu entrego isso. Senhor, por favor, vem e me consola. Então, esquecer do passado não significa esquecer do fato. Nós vamos lembrar. Mas o que nós temos que ter? O segundo capítulo, que é uma entrega. Eu entrego tudo, eu coloco tudo diante da tua presença. E aí sim você reconhece que você está triste. A tristeza, a sua mágoa com Deus vai corroer você. Deus, me perdoa porque eu estou magoado, eu não entendi por quê. Mas Senhor, a minha vida é tua, tudo está nas tuas mãos. Por favor, traz a tua graça. Então isso é esquecer, é você assumir a responsabilidade de enfrentar a sua dor, de enfrentar os seus pensamentos, de enfrentar os seus sentimentos que estão ali, lutando dentro de você. E é hora de você se entregar. E entrega, quer dizer, é uma decisão de você, o que lá Romanos 12, que eu citei no começo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo sacrifício vivo, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, quer dizer, tudo que é seu, como sacrifício vivo. Sacrificar alguém vivo dói. Sacrificar uma dor que ainda é viva dentro de você é uma decisão. É evidente que não é tão simples. É evidente que Deus conhece a nossa estrutura. Então nós precisamos, tomar esta decisão e não permitir que este sentimento, este pensamento domine a nossa vida. Novamente eu volto. Sobretudo, guarda o teu coração. E nós precisamos, vencer. Moisés, ele matou o egípcio. Moisés foi rejeitado. Também já citei aqui, vou repetir. Ele teve que enfrentar aquele sentimento. Como teve que enfrentar aquela mulher lá de Eliseu. Não anotei aqui, mas me vem à mente. Quando o filho dela morreu, ela falou: como é que está as coisas? Vai tudo bem. Ela tinha segurança de fé. Nós precisamos entender isso. Entenda que para você esquecer do passado, seja da mágoa, seja do sentimento, seja da culpa, seja das coisas, você tem que tomar o quê? Uma decisão de entrega. E olha, pode ter certeza, Deus é o Deus que perdoa, Deus é o Deus que cura, Deus é o que vai restaurar. E que você e eu possamos lembrar do que Pedro falou: Senhor, para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Para onde você vai com essa dor? Para onde você vai com essa culpa? Para onde você pode ir com a sua mágoa? Só tem um caminho. Para onde iremos nós? Somente o Senhor tem vida e vida eterna. Deus tem a resposta para você. E aqui então nós vemos que a confissão, a entrega, a decisão, que nós seremos purificados de toda a injustiça. João 1,9. Agora ele diz mais ainda, que nós temos que seguir em frente. Siga em frente com base no amor de Deus. Com misericórdia eterna, me compadeci de ti, diz o Senhor, teu Redentor. No verso 8 do Isaías 54, ele está dizendo: olha, você não vai ser envergonhada, você não vai ser frustrada, mas olha, com misericórdia eu te atraí. E nesse texto de Isaías 54, ele vem e traz promessa. Ele está dizendo: Deus não está realmente distante da minha situação. Ele está dizendo que Ele se compadece
de mim e de você. Ele se compadecia do povo de Israel. Ele se compadece de nós, porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filho. E como filho, que pai que rejeita? Que pai que rejeita um filho? Nenhum pai, de maneira consciente. E lá diz, no ímpeto de indignação, Deus falando com o povo: escondi de ti a minha face por um momento. O povo tinha errado e Deus se distancia. Quando eu peco, Deus se distancia de mim. O próprio Jesus lá na cruz, quando ele tomou sobre si o pecado, ele se fez pecado por nós, ele sentiu a separação. Pode permanecer o versículo. Quando ele estava tomando o pecado, o que ele sentiu? Deus se afastou. E ele clamou: Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus se tornou pecado, levou o pecado de toda a humanidade. Então ele se distanciou. E ali Deus está falando para o povo de Israel: por um determinado tempo eu me afastei, porque vocês se afastaram de mim. Mas aí ele continua: por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti. Então olha bem, a misericórdia de Deus, lá em Lamentações 3 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus, ele é perseverante em nos amar. Eu vou terminar, deixa o versículo lá por enquanto, por favor. Me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. É Ele que nos redime, é Ele que nos salva. Então Deus não está bravo com você. Ele se compadece da sua dor e Ele quer te ajudar a vencer a sua dor. Deus não está te abandonando, mas aquela situação aonde que você não se distanciou, se perdeu, Ele está dizendo: olha, foi por pouco tempo, porque você, no choque da culpa, da mágoa, do acontecimento, eu não vou ficar longe, eu vou alcançar você. E nesta manhã o Senhor está dizendo: eu sou o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio a cada momento. Então, querido, todos nós passamos por lutas, mas não esqueça desta verdade. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então as misericórdias de Deus, ela não vai nos abandonar, principalmente nós que somos filhos. Ele não nos abandonará na nossa dor, na nossa tristeza, mas Ele vai estender as mãos. O justo poderá cair até 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Então nós temos a promessa, Mateus 28, eis que estou convosco somente quando as coisas vão bem. Eis que estou convosco só quando você está na igreja. Não, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então há uma promessa da presença de Deus em todas as circunstâncias. Quando pecamos, Ele estende as mãos para nos perdoar. Quando caímos, Ele estende as mãos para nos levantar. Então tenha isso como segurança. Então olha bem, as palavras-chave que eu queria destacar nesse texto todo: não temas, não serás envergonhadas, esquecerá da sua vergonha, misericórdia eterna e amor é real na nossa vida. Então, queridos, que nesta manhã possamos entender isso. Carlos, mas como posso seguir em frente diante de tanta luta assim? É importante, aceite, primeira coisa, para você vencer qualquer conflito ou com o seu coração ferido, primeira coisa, aceite a graça de Deus na sua vida. Aceite que Deus está com você. Paulo, como falei também na semana, 3 vezes ele orou. Quantas vezes você ora e Deus não responde? Mas Deus respondeu. Não respondeu na expectativa dele. Quando Deus orou 3 vezes para que tirasse aquele espinho da carne, Deus fala assim: a minha graça te basta. E nesta manhã Deus está dizendo: a minha graça é suficiente para tirar você desta situação. A minha misericórdia, o meu amor eterno se manifesta, diz o Senhor, na sua vida para te restaurar.
Outra segunda coisa importante. Então, primeiro passo, aceite a graça. Aceite a presença de Deus. Segunda coisa, aceite o perdão de Deus. Deus perdoa você da sua revolta, Deus perdoa você do seu pecado, mas esse perdão de Deus na sua vida tem que te impulsionar a perdoar quem tem te ofendido. Tome a decisão de não, guardar mágoa. Quantas vezes tenho eu que perdoar o meu próximo, Senhor? Pedro pergunta, 7 vezes, mestre? E Jesus fala, não, Pedro, é 70 vezes 7. E a palavra de Deus diz que o sol não pode renovar sobre a nossa ira. Então é 70 vezes 7 é o dia. O que Jesus estava ensinando para mim e para você? Desenvolva um espírito perdoador. Toda a vida cristã, ela entra nesse funil que se chama perdão. Todos nós, ou seja, qualquer situação, você vai ter que, para vencer, tem que passar por esse funil. Pedir perdão, perdoar, aceitar o perdão e você realmente viver. Então, olha bem, primeira coisa, a graça. Segundo, o perdão. Terceira coisa importante para você seguir em frente, renove a sua mente. Como que eu renovo a minha mente? É simples. Vocês vão vir aqui numa fila, eu vou impor as mãos sobre vocês, aleluia, e quando tocar em você, pronto, renovou a mente. A gente quer varinha mágica, a gente quer que o outro resolva para mim, ele quer que alguém faça. Renovar a mente é tomar a decisão de confrontar seus pensamentos com a verdade. Renovar a mente é você confrontar seus sentimentos com a verdade. Pois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para que você renove a mente, você tem que conhecer a verdade, trazer esta verdade para o seu coração, trazer para a sua realidade, para o seu momento, confrontando. Por que estou sentindo o que estou sentindo? Por que estou pensando o que estou pensando? Por que estou fazendo o que estou fazendo? É momento disso. E o apóstolo Paulo passou por esta crise. Miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isto eu faço. E ele mostra esta luta que está dentro de nós. Mas que bom que a Bíblia, Romanos, não terminou no capítulo 7. Avançou no capítulo 8. E ele começa o capítulo 8 dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que estão vivendo em Cristo. Então nenhuma condenação vai perdurar sobre a minha e a sua vida, porque estamos em Cristo. Então nós temos que entender isso, tomar posse destas verdades. Renovar a mente é você enfrentar o que está no seu coração. E sobre tudo que tem que guardar, guarde no íntimo o seu coração. E o coração é pensamento, sentimento, reações, vontade. Você tem que confrontar com a verdade. Segunda coisa importante, caminhe por fé. Fé é viver no sobrenatural. O seu sentimento está tudo assim. Não, mas eu não vivo pelo que sinto. O Senhor está comigo. É questão de tempo. Tudo vai passar. O Senhor, eu estou seguro de que Ele está comigo. É Jesus na hora da tempestade. É Jesus caminhando sobre as águas, vindo ao nosso encontro. Tem duas situações de tempestade. Existe uma situação que ele estava no barco e Jesus estava dormindo no barco. E o desespero tomou conta dos discípulos e foram lá: mestre, não te importas que a gente pereça? Olha como é que está a situação. Oh, ele se levantou. Vocês têm pouca fé. Ele vai e acalma. Outra situação, ele não estava no barco e ele vem de encontro àqueles discípulos na hora da tempestade. E Jesus começa a caminhar. E o que eles enxergaram Jesus nas águas? É um fantasma. Os nossos sentimentos e emoções são oscilantes. Nem conseguimos discernir
Jesus na hora da tempestade, mas confundimos Jesus como um fantasma. Quantas vezes nós não entendemos que Deus está trabalhando conosco e queremos, o que está acontecendo? Mas Jesus lá no meio, vindo em nossa direção, disse: fique tranquilo, sou eu. Sou eu. Jesus está contigo na hora da tempestade. Mas ele está dormindo na minha, porque vai lá e chega até ele. Se desperta, fala: mestre, nós estamos desesperados. Eu estou desesperado, a situação é triste. Ele vai se levantar dentro do seu pensamento, do seu coração, da sua vida e vai dizer: deixo-vos a paz. Ele vai trazer a paz. Ele vai cuidar daquilo que está dentro. Uma outra coisa, então caminhar por fé é você estar dizendo: Deus, eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas o Senhor de fato é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, eu estou caminhando não pelo que sinto, mas pelo que creio. E a tua palavra diz que o Senhor está comigo todos os dias. Deus, eu não sei, está difícil, é um momento de angústia. Senhor, eu não sei o que fazer, mas a tua palavra me diz que o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro na angústia. Então, Senhor, tudo está em tuas mãos. Senhor, ainda eu estou sentindo algumas coisas não tão seguras, mas eu não vivo pelo que sinto, mas pelo que creio. Eu sou. Jesus também diz lá em Mateus 28, todo o poder, pode deixar, mantenha o texto. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Quem vive em você? Quem vive em você? Jesus. E Ele, quem está dentro de você? Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E Ele está com você. Ele está dizendo: olha, não tenha medo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. É esse Deus que nós temos que ter como segurança. Mas Carlos, por quê? O porquê não tem resposta. Mas pergunte: o que, Senhor, o Senhor quer me ensinar? Por favor, me socorre. Eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Senhor, não tenho força nenhuma, Pai, estou sem gás nenhum. Quem é a tua força? É Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra fiel. Queridos, então hoje eu queria encerrar com vocês lendo um outro texto sobre Hebreus 10, 22. Eu sei, amados, que estamos aqui falando de coisas todos esses meses sobre esse texto, sobre ampliar, expandir, mas para que haja essa expansão, esse crescimento, essa conquista, nós precisamos tomar decisões. E este versículo diz assim, sendo assim, depois de tudo que nós ouvimos nesta manhã, sendo assim, aproxime-nos de Deus com um coração sincero. É isso que está lá? Com o coração, vamos lá. Aproxime-nos com o coração, com um sincero coração. Essas versões que pega, vamos lá, vou ler lá. Com um sincero coração. Seja sincero. Abre teu coração e fala: Deus, eu preciso de ti. Em plena certeza de fé: Senhor, eu creio em ti. O Senhor é meu Deus. E tendo um coração purificado da má consciência. O que é consciência? Das tristezas, das dores, dos problemas, das marcas, dos traumas, dos pecados. Tenha purificado purificado da má consciência, tendo o coração limpo e lavado o corpo com uma água pura. Meu amado, quantas vezes a gente vive carregando uma consciência pesada? Através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas dores. Mas nesta manhã o Senhor te chama a tomar uma decisão. Ou você anda sozinho e continua lamentando a sua dor, ou você chega e diz: Senhor, tudo é teu. Tudo é teu. E Ele está dizendo: não tenha medo, filha. Não tenha medo. Eu estou com você. Não temas, porque eu sou contigo. Feche seus olhos.